canal, a opção é sua, você no controle dos teus investimentos. Passando por aqui hoje para falar um pouquinho sobre uso de derivativos na carteira de quem tem ações, tá? Para quem não sabe, meu nome é Luiz, eu sou assessor de investimentos vinculado à Genial, através de um escritório chamado Vantaggio. E esse canal aqui, o objetivo é te orientar como ter controle sobre as tuas finanças, sobre os teus investimentos. A proposta é trazer clareza no mercado financeiro e no mercado de assessoria, no mercado de venda de produtos. Então, e te orientar um pouquinho sobre pontos sensíveis do nosso mercado. Inicialmente, a proposta do canal, nesses primeiros vídeos, é essa. Então, se esse conteúdo faz sentido para você, curte, se inscreva no canal. Se esse conteúdo te faz lembrar de alguém, encaminha para essa pessoa, tá? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o uso de derivativos na carteira de quem tem ações aí, mas que não domina plenamente o mercado de derivativos, tá certo? Em que situações isso acontece? A sua custódia está lá, você durante a vida inteira trabalhou, acumulou patrimônio, fez uma carteira do que a gente chama de holder, né? E aí tem lá uma grande quantidade de ações de empresas sólidas, e você em algum momento contratou uma assessoria, e esse assessor, ele olhando a tua custódia, ele passa a te encaminhar algumas possibilidades de operações, né? Algumas recomendações de investimento feitas pelo analista da corretora, tá? Lembrando que o assessor ele não tem autonomia para produzir um relatório de recomendação, tá? Então, ele vai trazer sempre uma possibilidade de investimento que tá relacionada a um relatório, né? Produzido pelos analistas, equipe de analistas da sua corretora. A XP, BTG tem lá a sua equipe de analistas, a Genial, todas as corretoras têm a sua equipe de analistas, ou contratam uma casa de análise independente para produzir relatórios e fazer recomendações de investimento para que essas recomendações possam ser ali enviadas para os investidores, e dentro do critério que o cliente tem, e dentro do critério da janela de tempo de investimento, perfil de investidor, você vai ter produtos ali recomendados, né? Um desses produtos são as opções de derivativos, né? São as opções flexíveis, tá? E relacionadas são opções de ações, tá? Se você ainda não conhece esse perfil de investimento, vamos seguindo o canal, que vai ser produzido bastante coisa aqui sobre isso. Digamos que você tenha lá 10 mil ações de Banco do Brasil, 5 mil ações de Petrobras. O teu assessor, ele vai olhar a tua carteira de investimentos e vai buscar, dentre as possibilidades de operações recomendadas na corretora, qual que se encaixa melhor. E aí tem diversas formas de se posicionar nesse mercado. Então, em algumas situações, você está com um ganho relevante nas ações, né, que você acumulou, e gostaria de proteger esse ganho. Ele vai buscar uma operação com esse perfil. Em algumas situações, você percebe uma depreciação muito grande nesse ativo e acredita que em breve ele vai se recuperar. Vai ter operação que vai lucrar nessa possível retomada do ativo, tá? Então, dentro dessa realidade, há uma gama imensa de possibilidades de operações para serem feitas, buscando um retorno financeiro num prazo pré-determinado, com uma operação estruturada, com características já pré-determinadas por uma janela de tempo. Então, vamos lá, né? As variáveis: operação com lucro e prejuízos bem determinados,
numa janela de tempo. Então, as opções vão ser sempre nesse perfil, tá? Numa janela de tempo de variação de preço, com um prazo bem claro, bem determinado. Na lâmina da recomendação que o assessor vai te dar, vai estar descrito ali quais são os pontos onde você tem lucro, onde você tem prejuízo, quais os prejuízos máximos, quais os lucros máximos, qual é a expectativa, o cenário de melhor posição para aquela operação, o cenário de pior resultado daquela operação. Tudo isso vai estar bem determinado ali para ti. Onde é que está, então, o risco de uma operação desse perfil? Para quem não entende exatamente o que está acontecendo. O risco está em você assumir posições por prazos determinados e não ter liquidez clara de saída. Esse é um primeiro ponto de risco. Então, vamos dizer que você tem uma operação estruturada com as suas ações e você faz ali, utilizando o lastro das ações, uma operação com derivativos. A partir do momento que você contrata esse perfil de posição, aquelas ações que você tem, elas vão estar dando o lastro para aquela operação de derivativos. Então você não vai poder movimentar a sua carteira de ações livremente. Eu quero aproveitar uma alta de curto prazo que o meu ativo teve e quero vender. Se ele estiver atrelado a uma operação com opção, você não vai poder movimentar essa carteira, tá? Então eu quero dar um jeito de encerrar essa posição que eu abri. Se você não tiver uma posição muito grande que compense a movimentação no cenário de opções flexíveis, você não vai ter liquidez de saída antes do vencimento desse contrato. Então essas posições muitas vezes são montadas para 6 meses, para 1 ano, tá? E nesse intervalo o mercado de ações brasileiro é muito volátil, né? Às vezes você tem um grande movimento, um movimento forte, e você está preso com a sua ação numa opção flexível. Então, o alerta que eu quero trazer hoje aqui é a opção flexível, apesar de ter esse nome, que dá na nossa mente imediatamente algo que seja fácil de movimentar, não tem liquidez de saída como uma opção que chamam de vanilla no mercado. Tá? A opção tradicional que você negocia ali no dia a dia no book de ofertas. Então ela sai perdendo, na minha opinião, logo no primeiro passo, porque se o movimento do mercado for muito a favor da minha operação, eu tenho que esperar até o vencimento para poder sair. Eu não posso sair naquele momento em que eu estou ganhando o jogo. O benefício que eu tenho de operar opções livremente no mercado é exatamente o fato de eu ter a liquidez do mercado. Conforme eu quero me movimentar, eu posso me movimentar conforme o book de oferta está ali, todo mundo está negociando aqueles ativos. Então, antes de entrar numa posição desse perfil, você tem que ter a ciência de que a liquidez de saída vai ser muito limitada. Se você tem um assessor que te orienta a investir com esse perfil de operação, converse com ele sobre liquidez de saída. Será que a corretora vai ser contraparte sua na hora de você sair antecipado? Quanto isso vai custar? Então, entendendo bem as operações, a posição deu lucro, está positivo, está tudo ótimo. A posição começou a dar errado, eu quero sair logo. Eu tenho liquidez? Quanto custa para eu sair? Meu prejuízo vai ser aumentado? E a gente teve um caso, né, recente aí com diversas situações de ativos que tiveram movimentações muito suspeitas e muitas posições montadas com opções flexíveis. Será que tem manipulação nesse mercado? Eu não tenho como afirmar que tem manipulação ou que não tem manipulação, mas que isso dá muita dor de cabeça para o investidor, dá.
Então, quando você formou, eu quero entrar no mercado de derivativos, é igual qualquer outro investimento. Eu tenho que estudar, saber exatamente os prós, os contras, entender quais são as possibilidades antes de eu mergulhar de cabeça e colocar o fruto do meu trabalho de uma vida inteira, muitas vezes, numa posição ou numa operação que eu não domino bem. Então, o primeiro princípio de qualquer investimento é evitar as perdas. Quando você faz um investimento, você está abrindo mão de um valor presente para alcançar um valor maior futuro, né? Isso não deve trazer para você uma dor de cabeça. Do contrário, uma carteira de investimentos deve te trazer tranquilidade, conforto. O objetivo de poupar para o longo prazo é exatamente trazer conforto. Então eu não posso entrar numa posição que me traga desconforto. Ah, Luiz, então você está dizendo que eu tenho que passar longe das opções flexíveis. Não é isso. Existem posições que são vantajosas, existem diversas operações dando bons lucros. O que eu questiono é o conhecimento dos riscos. O que eu questiono a forma como essa operação está sendo montada, se ela é realmente vantajosa para o cliente. Segundo ponto relevante em opções flexíveis. Como são opções que não são negociadas livremente no mercado, você tem uma contraparte, você tem toda uma estrutura da corretora, do emissor daqueles ativos, que vai estar sendo custeada. E vai estar sendo custeado por quem? Por você. Então, quando você tem uma operação com opção flexível, naquele valor que você está entrando, já está embutido uma taxa de corretagem, um comissionamento para quem vendeu a operação, o seu assessor. Está tudo ali dentro. E quem pagou por tudo isso? O cliente. É natural que, se você não domina o derivativo e alguém está fazendo esse movimento por você, funciona como se fosse um gestor de fundo, ele vai ser remunerado. Então é natural que quem monta aquela operação de derivativo, a corretora, a instituição, o assessor, todos os profissionais que estão ali envolvidos naquela posição, é natural que eles sejam remunerados, né? Eles estão trabalhando, o trabalho precisa ser remunerado. O que eu questiono é, você sabe qual é a comissão que esse profissional está recebendo? Você analisou se é justo esse comissionamento? Se a proporção dele é algo adequado? Os nossos investimentos, o dinheiro, ele é feito para circular, para se movimentar e gerar valor, agregar valor. A gente, com esse perfil de investir hoje para receber mais no futuro, alguém que está antecipando um recebimento vai usar esse crédito de uma maneira que gera valor para a sociedade. O objetivo principal é esse, gerar valor. O dinheiro circula para isso, agregar valor, gerar riqueza. E isso é sempre muito bem-vindo, gera desenvolvimento social, isso é ótimo. O questionamento está na consciência do investidor, né? Então, antes de entrar em operações de opções flexíveis, de uma operação de derivativos, você precisa entender a sua posição e definir se vale realmente a pena ou não. A minha posição aqui vai ser sempre de criar alertas, de buscar defender o seu patrimônio, porque eu tenho visto com muita frequência problemas nesse sentido. A carteira de investidores no Brasil, pessoa física, aumentou muito nos últimos anos, isso é ótimo. O mercado financeiro brasileiro cresceu bastante, ainda está muito aquém do seu potencial, mas cresceu muito.
E é claro que, como todo crescimento, a gente gera, vamos chamar de dores de crescimento, né? Os problemas aumentam também. Quando tem um crescimento exponencial, os problemas relacionados a esse crescimento vêm também de maneira exponencial. Então, a gente teve diversos casos aí de complicações do mercado financeiro relacionados ao perfil de assessoria, ao perfil de muito mais comercial, de vender a qualquer custo um produto, independente se esse produto é bom ou ruim. E hoje a gente está numa fase onde o mercado começa a se refinar, tá? Aparando ali as arestas. Então é importante que você, como investidor, tenha a percepção em que pé está isso, né? Como isso está caminhando. Então hoje, quando um assessor te liga para fazer um investimento, para fazer uma recomendação, passar uma recomendação da corretora, você tem que estar muito mais bem preparado, entendendo qual é o perfil de operação, qual é o risco envolvido, para que você não tenha perdas, tá? Ou se coloque em posições de risco indesejáveis. Porque o problema não é correr o risco, o problema é correr o risco sem ciência do que está sendo feito. O problema é não entender o caminho que você está pegando. E o foco da assessoria não é dirigir a sua carteira de investimentos. É ser um veículo para você, que é quem dirige essa carteira de investimentos. Então, é ser uma ferramenta para você que está investindo e não tem... o teu foco não está no caminho só, né? Por onde você tem um alvo e você quer saber o melhor caminho para chegar nesse alvo. A assessoria serve para isso, para te indicar o melhor caminho para alcançar uma meta, para alcançar um alvo. Só que o percurso tem que ser descrito de maneira clara para você não tomar sustos no meio do caminho. Porque os solavancos podem incomodar bastante antes de que você chegue lá no seu alvo. Então, gostaria de deixar aqui meu alerta sobre as opções flexíveis, sobre operações com derivativos, sobre comissionamentos e custos desse tipo de posição e, principalmente, quando você tem premissas claras, que na minha opinião é quando você deve entrar numa posição desse perfil. Então, se eu tenho uma ação na minha carteira e estou fazendo uma operação com derivativos, eu tenho uma premissa clara. Olha, eu gostaria de ganhar a alta do ativo, correndo um pouco menos de risco. Você tem parâmetros para aquela ação. Não é difícil você conseguir montar uma operação com derivativos sem usar opções flexíveis. Indo lá no home broker, utilizando o mercado com a liquidez de mercado, sem necessariamente comprar uma operação pronta. Quando você tem as suas premissas, em tal ponto do ativo eu aceito entregá-lo, em tal ponto do ativo eu quero fazer o meu stop, eu quero sair da posição, eu quero manter esse ativo na minha carteira por X meses. Partindo de premissas claras, você consegue montar operações sem maiores dificuldades com as opções que estão sendo negociadas ali no mercado. Então, mal comparando, é como se você quisesse... eu quero me expor no mercado de ações. Tem um mosquitinho aqui me incomodando. Eu quero me expor no mercado de ações. Eu vou montar uma carteira de ações ou eu vou pagar um gestor de fundo de investimento para decidir a carteira de ações para mim? E aí, num segundo passo, eu tenho minha carteira de ações, eu vou montar defesas e posições com derivativos através de um assessor
e da corretora e das recomendações de um analista com opções flexíveis, ou eu vou ter mais autonomia e trabalhar diretamente no mercado? A minha visão, e eu sou assessor, é de que você pode fazer isso se você estudar um pouco e tiver tempo para selecionar os melhores caminhos. Luiz, eu não tenho tempo, mas eu gosto de ter movimentações com derivativos, e eu tenho um assessor que me auxilia muito nesse sentido, e a gente toma as decisões partindo das minhas premissas. Você está no caminho certo. Você leva a tua posição para o assessor e fala, olha, eu já ganhei com esse ativo, eu gostaria disso aqui. Ele vai achar uma posição com aquele perfil. Ou do contrário, olha, eu vi que você teve um ganho alto nessa ação, eu tenho essa operação aqui recomendada para esse ativo. Os analistas da corretora estão falando sobre esse momento aqui para esse ativo. Você vai olhar, fez sentido e você entrou na posição. Ciente de toda a cadeia de valor que tem ali, de custos, né? E ciente de que isso pode agregar para você determinado lucro ou um cenário ruim que você já está bem determinado. Mas você tem o controle da situação, você assumiu a posição com clareza. Então, é isso que nesse vídeo eu gostaria de te alertar, que você tenha plena ciência sempre. Quando você entra numa movimentação, você tem que saber os possíveis movimentos, as possíveis consequências que esses movimentos podem trazer. Acho que é algo relevante. Espero que esse vídeo tenha somado, agregado valor para você na tua caixa de ferramentas como investidor. Se você achou o conteúdo relevante, se você gostou do perfil de informação que tem nesse canal, se inscreva no canal, divulgue o canal. Eu estou só começando por aqui, o canal está novo, acabando de postar alguns vídeos, né? Então, acho que não tem um mês aí esse vídeo de hoje, desde a primeira live que eu fiz. Então eu vou ser muito grato a você se você divulgar esse canal e curtir os vídeos e encaminhar ele para as pessoas a quem esse conteúdo te pareça relevante, tá? Caso você precise de assessoria, quiser bater um papo comigo, manda uma mensagem aí pelo YouTube mesmo, eu te envio meu contato. Eu estou vinculado a Genial, um banco de investimentos, né, e uma corretora que está entre as maiores ali do nosso país. O nosso escritório é um escritório que já tem um histórico muito positivo, tá? Vantaggio. Então deixo aqui também meu abraço aos sócios lá, o Bruno, Jefferson, os outros assessores. E assim, eu vou me sentir muito honrado se você me chamar e me dar a honra de cuidar aí dos teus investimentos e te auxiliar no caminho dos sonhos, que é a liberdade financeira. A opção é sempre sua, você está no controle de tudo, o gerenciamento da sua vida está na tua mão, tá? Deixo meu cordial abraço aqui e até a próxima.